Olá, caros e caras ouvintes do podcast do Ogro. Hoje, quem vos apresenta este unguento sou eu, professor João Neto. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Você já ouviu falar sobre o movimento anabatista na Reforma Protestante do século XVI? Então, quando eu comecei a graduação, lá em 2003, a internet ainda era mato. Então, a gente tinha aquele hábito estranho de pesquisar nas bibliotecas. E quem quisesse estudar o tema da Reforma Protestante, geralmente começava encontrando 3 livros na estante. A famosa biografia do Lutero, escrita por Lucien Febvre, o manual do Jean Delumeau, chamado Nascimento e Afirmação da Reforma, e aquele que, por muitos anos, foi meu livro de cabeceira, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Então, era quando você lia esses livros que você encontrava a respeito de um movimento da Reforma Protestante chamado de Anabatista. Em geral, você encontrava pouca informação sobre ele. Na maioria das vezes, era uma nota de rodapé que apresentava os anabatistas como um bando de camponeses rebeldes, liderados por um padre chamado Thomas Müntzer, que viam na reforma de Lutero uma oportunidade para sair da situação de marginalidade social. Então você continuava sua pesquisa e em algumas bibliotecas encontrava um livro chamado Thomas Müntzer, Teólogo da Revolução, de Ernst Bloch, que na verdade estava mais para um panfleto político da Alemanha Oriental Comunista do que para uma pesquisa historiográfica propriamente dita. Então, eu comecei a minha jornada acadêmica assim, praticamente tateando no escuro, pesquisando sobre os anabatistas. Até que a primeira obra que eu li, que trabalhava com os anabatistas de fato, foi em 2004, quando uma professora da UFG me indicou um capítulo do livro Na Senda do Milênio, de Norman Cohn, e depois outro professor me indicou um capítulo do livro 1000 Anos de Felicidade, de Jean Delumeau. Bom, eu vivi uma época que a minha carreira acadêmica foi evoluindo junto com a internet, o que foi propiciando e ampliando os horizontes pouco a pouco, pois à medida que a internet crescia, me permitia ter acesso a mais livros internacionais, principalmente de língua inglesa. E quanto mais eu lia esses livros, mais eu descobri que os anabatistas não eram um grupo de camponeses marginalizados, como tinham sido retratados nos livros do Febvre e do Delumeau. Então eu me questionei, por que a historiografia francesa criou esse estereótipo dos anabatistas como camponeses revolucionários? Só depois de anos de pesquisa que encontrei a resposta. Porque a historiografia francesa tinha enfatizado as fontes dos inimigos dos anabatistas. Bom, eu penso que, depois do anacronismo, não tem pecado maior para o historiador das religiões do que definir um grupo com base nas fontes dos seus inimigos. Se você é historiador das religiões, não faça isso. Se você ouvir só as fontes produzidas pelo próprio grupo que você quer estudar, você correrá o risco de produzir um trabalho ingênuo. Porém, se você ouvir só as fontes produzidas pelos inimigos do grupo que você se propõe a estudar, também errará, pois correrá o risco de produzir um trabalho que não deixa o próprio grupo falar, como aconteceu com as pesquisas que eu encontrava quando lia historiografia francesa traduzida para a língua portuguesa. Então, para quem quer começar a estudar os anabatistas, existem clássicos que são importantes referências lá no mundo anglo-saxão, porém ainda desconhecidos no mundo lusófono, sobretudo no Brasil. Vou deixar 3 obras como recomendação. Primeiro, o livro The Radical Reformation, de George Williams. Segundo, o livro The Anabaptist History, de William Stepp. E terceiro, o livro The Anabaptist Vision, de Erdod Bender. Por fim,
Se você tiver fôlego para ler um livro em alemão, o clássico é Die Tafel, de Hans-Jünger Goethe. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast do Ogro.